Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de História. Falaremos hoje da escravidão no período colonial. A escravidão é, sem dúvida alguma, a pior das condições humanas. Sabemos que a escravidão, infelizmente, remonta aos tempos antigos, a Roma, a Grécia. Porém, a escravidão que nós vamos mencionar aqui ocorreu na Idade Moderna, quando praticamente toda a escravidão no mundo já havia desaparecido. Muito bem, sabemos que no contexto do Brasil colonial, o trabalho era exercido pela mão de obra escrava, como nós frisamos isto no nosso vídeo anterior. Muito bem. Sabemos que os índios, no início, foram utilizados como mão de obra escrava no Brasil. E como se deu essa transição, essa passagem da mão de obra indígena para a mão de obra escrava africana? Muito bem, iremos colocar aqui alguns pontos centrais para o entendimento de vocês a respeito da opção pela mão de obra escrava de origem africana e não pela mão de obra escrava indígena. Aqui há muitas controvérsias e há também muitas explicações de natureza preconceituosa para com os índios. Mas nós vamos destacar aqui o que de fato os historiadores consideram como pontos centrais na razão da opção da mão de obra escrava africana e não da mão de obra indígena. Primeiro ponto: a resistência dos índios. Os índios que conheciam as florestas mais do que ninguém, porque eles eram nativos, ao se embrenhar na floresta, ninguém os encontrava. O outro ponto importante é que também há muitos índios morreram, foram dizimados pelo contato com o europeu. Devido a quê? Devido às doenças que os europeus trouxeram para o Brasil, doenças estas para as quais os índios não estavam com seu sistema imunológico preparado para se defender das doenças, como gripes, sarampos e outras doenças. O outro ponto é que os padres jesuítas vão se colocar contrário à escravização do índio. Nós temos que lembrar que a colonização portuguesa no Brasil, desde os primórdios do tempo, se fez casar com os interesses da Igreja Católica. Então, os padres jesuítas, que eram responsáveis pela catequização dos índios, entendiam que os índios eram puros, inocentes, e que deveriam ser resgatados para o cristianismo e não serem escravizados. Mas a decisão, o fator mais decisivo
para a opção pela mão de obra escrava africana e não a mão de obra indígena se dá exatamente pelo o tráfico, o comércio lucrativo. Ou seja, o índio, por ser nativo, não gerava dinheiro, não era uma mercadoria de valor e que gerasse dinheiro tanto para quem comercializava, comprasse e vendesse, como para a coroa portuguesa. Já o tráfico dos negros vindo da África era um comércio tão lucrativo quanto o comércio do açúcar. Então, os grandes compradores de escravos, negociadores de escravos africanos, contraíram fortuna nesse comércio. Portanto, o ponto central, o fator central para a utilização da mão de obra escrava africana, em detrimento da mão de obra escrava indígena, foi exatamente o lucro obtido pela venda, pela comercialização do negro vindo da África. Dito isso, ou seja, dito as razões por que os portugueses optaram em utilizar a mão de obra escrava de origem africana, iremos detalhar outros pontos importantes. Os escravos vieram de diferentes lugares do continente africano, como Angola, Moçambique, Guiné e Costa do Marfim. Outro ponto importante é que muitos desses escravos que vieram para o Brasil, eles eram, portanto, de países diferentes, de lugares diferentes, de cultura diferentes e de línguas diferentes. Isso facilitava o domínio do Senhor sobre eles. Outro aspecto importante: as viagens da África até o Brasil em navios superlotados de negros, nos porões dos navios, como se fosse porco, uns sobre os outros, eram travessias difíceis, que demoravam meses, com pouca alimentação, e muitos escravos morriam nessas travessias antes mesmo de chegar até o Brasil. Daí porque os navios que carregavam os escravos foram apelidados de tumbeiros, de tumbas. É como se fosse uma espécie de funerária carregando corpos. Só que esses corpos eram jogados no mar. Os negros também, eles morriam de uma doença chamada banzo, que era, talvez, hoje em dia, seria a depressão, uma tristeza, uma nostalgia, uma saudade da sua terra. Então, eles contraíam uma doença chamada banzo e morriam. Então, essas viagens eram difíceis, principalmente para os negros, que vinham no porão dos navios, chamados tumbeiros, amontoados uns sobre os outros, e que não conhecia, muitos dos que estavam ali não se conheciam, não falavam as mesmas línguas. Isso, ao chegar ao Brasil, dificultava que eles combinassem entre si alguma tentativa de fuga. Outra informação importante é que quando esses escravos eles eram escravizados ainda na África, eles tinham seus nomes de origem africana substituído por nomes aportuguesados, brasileirados, nomes católicos, vamos dizer assim. Então começava aí a perda da identidade do negro, a não ser chamado pelo seu nome de origem,
dado pela sua família lá na África. Eles eram batizados por outros nomes. Tudo isso exatamente para que ele perdesse a sua identidade, a coisa mais preciosa. Em chegando aqui no Brasil, passado alguns dias, esses negros eram vendidos nos mercados, como se fosse galinha, como se fosse porco, um próximo do outro. E, claro, conforme o aspecto físico do negro, se eram fortes, se eram saudáveis, isso implicava no valor que tinha esse escravo. Muitas vezes tinha ao lado ali uma mãe com um filho e que não era vendido para o mesmo comprador, para o mesmo senhor. Então começava ali a separação na venda dos escravos. Outros optavam comprar o grupo de família. A condição de escravo, como eu falei para vocês, é a pior das condições humanas. Então, o senhor de escravo, ele era dono, proprietário do corpo do escravo. O escravo não era dono do seu corpo. O escravo era tratado como um instrumento de trabalho, como a foice, como a enxada. A diferença era que falava. Então, as suas vidas estavam nas mãos dos seus senhores. Muito bem, vou falar agora dos tipos de escravos. Havia uma variedade das atividades que os escravos praticavam aqui no Brasil. Então havia os escravos de eito, que era a grande maioria, aqueles que iam para o eito, para o canavial, para a lavoura da cana-de-açúcar. Chamava-se escravo do eito. Havia os escravos domésticos, as mulheres, que era escolhido a dedo, que caprichava nas atividades domésticas, na comida principalmente. Dentre essas escravas domésticas, havia as amas de leite. O que era ama de leite? A escrava que amamentava o filho do senhor, porque a senhora, a sinhá branca, às vezes não tinha leite e às vezes o ato de amamentar, de colocar os seios para fora, isso era contra as normas, a moral da época. E essa escrava de leite, ou ama de leite, primeiro amamentava o filho do branco e só depois é que amamentava o seu próprio filho. Havia também o escravo de ganho. O que era o escravo de ganho? É aqueles escravos que tinham alguma habilidade, que desenvolvia alguma prática de artesanato, que bordava, que confeccionava alguma coisa, que fazia bolo, doce, quitutes, e que saía com um quibane na cabeça, uma cesta na cabeça, para vender nos mercados das cidades. Certamente, o dinheiro arrecadado era para o seu senhor. Então havia o escravo de eito, o escravo doméstico, o escravo de ganho. Lembrando que todo tipo de serviço, de trabalho, só era feito por escravo. Se o senhor tivesse que ir para um determinado lugar, ir para a missa, ele ia, ou dentro de uma rede carregada pelos escravos, ou de um transporte em que o escravo era que conduzia. A Ceazinha, a moça, filha do senhor, se fosse para a missa, ao lado dela estaria ali uma negra com um guarda-chuva, um guarda-sol para proteger, ou então simplesmente abanando-a. Então, ser escravo era ser escravo para tudo, para catar piolho, inclusive para coçar a genitália do seu senhor,
E também servia de escrava sexual. Muitas dessas escravas domésticas era escolhida também pelo seu porte físico, pela sua beleza física, pela atração física que o Senhor tinha para com ela. E era usada também como escrava sexual. Há uma expressão da época que diz assim: quanto mais cabra, cabrito. E o Senhor, ele aproveitava-se sexualmente da escrava, além de satisfazer sexualmente, produzia mais escravo. Porque quanto maior o número de escravos, era o maior número de riqueza que se gerava, e também dava o status do Senhor de rico, de poder. Então se media a riqueza de um senhor pela quantidade de escravos, porque eram eles que eram os pés e as mãos do Senhor, ou seja, eram os burros de carga. E outra informação, quem diz isso é Gilberto Freire, no livro Casa Grande e Senzala, um livro clássico, importante para quem quer se aprofundar na história da sociedade brasileira, principalmente no período escravocrata. Quem era o cavalinho, o brinquedo do menino branco? O negrinho. Então, o menino branco montava em cima do negrinho, fazia de cavalo, inclusive com espora, batia e ficava por isso mesmo. Quando esse garoto crescia, se tornava adolescente, o pai dava para ele uma cabritinha. O que era uma cabritinha? Uma escrava. Para quê? Para servir de laboratório sexual. Então, a sociedade escravocrata brasileira era dessa forma. Ser escravo era ser escravo para tudo. Muito bem. Quais eram os tipos de castigos? Vários eram os castigos. A condição de escravo já era por si só um castigo. Então havia os açoites, que eram chicotadas. Geralmente esse chicote era uma vara, vamos dizer assim, e na ponta dessa vara tinha uma corda feita de couro, e geralmente na ponta dessa corda tinha uma lâmina, alguma coisa, um prego, com o qual se castigava, açoitava o negro. Tinha o tronco, dependendo do tipo de danação, entre aspas, que o negro fazia. Ele era acorrentado num tronco, amarrado num tronco, geralmente no meio do sol quente, sem camisa, depois de levar uma senhora surra, sem tomar água, sem comer, para que todos os outros escravos pudessem ver. Nas cidades tinha o pelourinho, nas vilas. Geralmente os escravos eles eram açoitados, aqueles escravos considerados perigosos, nesses pelourinhos, isso em praça pública. Outro tipo de castigo, tinha uma gargalheira que colocava aqui no pescoço do negro, às vezes 2, 3 negros acorrentados, com uma corrente no pescoço do outro, e andava em fila indiana. Havia a máscara de Flandre, que é uma máscara de ferro que se colocava no negro. Então, esses são os tipos de castigos. E ainda tinha o ferro. Então, o negro, quando fugia, ele era ferrado, como se fosse boi, com F, fugitivo. Então, se você visse um negro com a marca F, ferrado, era uma sombra, um negro perigoso, fugitivo. Falaremos agora da resistência dos negros. É bom que se diga que os negros não aceitaram a escravidão. Eles fizeram de tudo para resistir. Uma das formas da resistência dos negros, matando o capataz, os seus senhores, fugindo
era uma forma de resistência. O suicídio também era uma forma de resistência. Eu prefiro me matar do que ser escravo. O aborto, muitas escrava, que muitas vezes era abusada sexualmente pelos seus senhores, como não queria que seu filho tivesse o mesmo destino, ou seja, de ser escravo, tomava remédios abortivos. A outra resistência, a formação de quilombos. O que era quilombos? Comunidades de negros fugitivos que resistiam lá enquanto comunidade, enquanto grupo organizado, resistiam à expedição militar para pegar esses escravos de volta. E o maior de todos os quilombos foi Quilombo dos Palmares, que fica na região do estado de Alagoas. O maior de todos os quilombos foi Quilombo dos Palmares. Maior porque, maior geograficamente, maior porque abrigou milhares de escravos, maior porque resistiu por muito tempo, 50, talvez um século de resistência, de luta, e é lá que vai surgir a figura importante na história da resistência dos negros, Zumbi dos Palmares. Também nós podemos dizer que uma das formas da resistência é a religião. Os negros nunca abriram mão da sua religião. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. E como aqui no Brasil era proibido essa religião, imagine, ainda hoje há uma discriminação contra as religiões de matriz africana, imagine no contexto colonial brasileiro, onde predominava a moral e a fé católica. Então vai surgir aí uma coisa que chama-se sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a mistura do catolicismo com a religião de origem africana. Então o que acontece? O negro colocava uma imagem de um santo católico, vamos imaginar São Jorge, e quando o senhor ia vigiar, o que o negro estava fazendo? Ele estava se benzendo diante do santo católico, mas na verdade ele estava adorando os seus orixás, ele estava adorando os seus santos originários da África. É por isso que nos terreiros de Umbanda há a presença de imagens de santos católicos, alguns ritos católicos. Isso chama-se sincretismo religioso. Isso é uma forma de resistir. É uma religião que fez com que os negros se unissem, se identificassem, resistissem culturalmente. E a outra coisa importante é que o negro, durante esses 300 anos de escravidão, foram 300 anos de escravidão no Brasil, poderia ser a pessoa mais depressiva, porque tantos adjetivos, tantos preconceitos, adjetivos preconceituosos para com o negro, não é brincadeira. E ele poderia ser a pessoa mais depressiva. Mas você não pode falar do carnaval baiano sem se referir à presença do negro. Você não pode falar das escolas de samba do Rio de Janeiro sem a presença da mulata, sem a alegria do negro. Então, a alegria do povo brasileiro é do negro. O Gilberto Freire, escritor famoso de Casa Grande e Senzala, ele fala que as palavras doces da nossa língua é de origem negra. Mundim, paim, toim. Então, se por um lado o negro apanhava de noite, ele adocicava as palavras. O samba é de origem negra, o forró é de origem negra, o baião é de origem negra, o coco é de origem negra. A comida, não se pode falar da culinária brasileira
Sem falar, por exemplo, da feijoada, que é um prato típico brasileiro que foi criado pelos negros. Agora, o que é a feijoada? Resto de comida. A escrava cozinhava para o senhor, do bom e do melhor, e aquilo que sobrava, a língua do porco, a orelha do porco, o pé do porco, que o senhor não comia, ela levava para casa, colocava os temperos que só a negra sabe. Nascia aí a feijoada brasileira. Então, há que se pensar, que se ter consciência, que se valorizar a resistência dos negros. A capoeira é uma arte marcial que também é uma espécie de resistência dos negros, que é dança, ela é música, se faz em grupo e ela pode matar. É uma das mais perfeitas artes marciais do mundo, a capoeira. Inclusive muitos artistas, esses lutadores por aí, inclusive que trabalham em filmes, eles vêm aprender capoeira, porque é uma arte que reúne ao mesmo tempo a dança, né, o ritmo da dança, ainda tem os instrumentos de percussão, o berimbau, pandeiros, os atabaques, e é uma defesa pessoal. Então, quando o branco chegava na roda, o negro estava dançando. Ah, ele está dançando. Vai entrar na roda que você sofreria um golpe fatal. O próprio atabaque, o tambor, era usado como mensagem. O tambor de crioula, em qualquer situação, quando chegava a polícia, eles passavam uma mensagem no tambor, sem dizer nada. E aí os negros começavam a fugir. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que isso não é tudo. O tudo é você estudar no seu livro didático, é você pesquisar em outras fontes. Eu apenas citei aqui alguns pontos, alguns roteiros, para facilitar a minha narrativa, com a intenção de facilitar a compreensão de vocês. Como eu tenho dito, conhecimento não se economiza. Aquilo que você aprende lhe enriquece, e aquilo que você aprende é seu. Portanto, não se limite no que eu falei. Busque outras fontes. Vá além. Um abraço e até a próxima.